Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um devocional de quarta-feira e espero que você fique conectado com a gente no tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre imitação, obediência e sujeição. Bem, a gente quando criança, né, sempre queria ser algum personagem de história em quadrinho, um super-herói famoso. Então, eu me lembro que, junto com os meus irmãos, nós gostávamos desse tipo de brincadeira, onde a gente se fantasiava de algum super-herói ou de algum herói dos desenhos animados, né? Aliás, um dos meus apelidos que eu tive quando criança veio exatamente dessa brincadeira da gente se fantasiar de um super-herói, de um herói dos desenhos animados. E eu queria meditar um pouco com você a respeito dessa questão da imitação na palavra de Deus. É interessante notar o que o apóstolo Paulo, ele por 3 vezes fala a respeito disso. Aos Coríntios 2 vezes, uma em 1 Coríntios capítulo 4 e outra em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai falar com esses irmãos que eles deveriam ser imitadores dele. E também aos Efésios ele fala isso, dizendo a eles que eles deveriam, como filhos amados, serem imitadores do seu Pai celestial, que é Deus. Mas o texto que eu queria ler com você hoje para nossa meditação se encontra lá em Hebreus, no capítulo 13. Nós vamos ler 2 versículos, o versículo 7 e o versículo 17. Diz assim o texto da palavra de Deus: Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O autor dessa carta, ele então encoraja os seus leitores, os hebreus, que eles se lembrem dos seus líderes do passado, que transmitiram a palavra de Deus para eles. Talvez ele esteja se referindo aqui aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, né, que foram os primeiros líderes da igreja em Jerusalém. Ou talvez ele esteja se referindo aos presbíteros, os primeiros presbíteros que, aliás, foram contemporâneos também dos primeiros apóstolos, né? Atos capítulo 15 fala a respeito da existência dos presbíteros e dos apóstolos na igreja em Jerusalém. Aliás, até o apóstolo Pedro, ele se refere a si mesmo como um presbítero da igreja. Então, possivelmente esse autor esteja tratando de um desses 2 grupos ou dos 2 grupos para com essa igreja. E o que ele fala é que eles deveriam lembrar-se desses líderes do passado e observar com atenção o resultado da vida deles. Como que eles conduziram a sua vida. Como observar a história da vida desses homens e imitar a fé que eles tiveram. Ao olhar as atitudes, ao olhar a coragem, ao olhar os feitos desses homens, ao olhar como conduziram a sua vida, eles deveriam então, como resultado dessa observação, imitar a fé que esses homens tiveram. Essa é a recomendação do autor aos Hebreus. Então, essa recomendação fica não só para aquele povo do passado, mas para nós também, de olharmos para a vida desses homens, dos primeiros apóstolos, talvez dos personagens bíblicos que nos chamam a atenção, olhar a vida deles, o resultado da vida em que tiveram e imitarmos a fé desses homens. Eu diria que não só olhando para esses homens do passado mais distante, lá no relato bíblico, mas talvez de homens de um passado mais recente na nossa história, na minha história e na sua, que talvez influenciaram a gente ainda quando pequenos, né? Que nós, ao olharmos para a atitude deles, como conduziram a sua vida, como responderam aos
conflitos dessa vida, como eles viveram em circunstâncias difíceis, de temor, de lutas, de perseguição, de escassez, de angústias na vida, como eles reagiram e qual foi o resultado da vida deles, que nós queiramos imitar a fé que esses homens tiveram ao enfrentar, ao passar essas circunstâncias com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente, ao olhar a forma como fizeram, a conduta que tiveram, nós tenhamos em mente que devemos imitar a fé desses homens. Ainda falando a respeito da liderança da igreja, não agora aquela liderança do passado, mas a atual, que está lá presente com esses irmãos hebreus, eles deveriam obedecer à sua liderança e submeterem-se à autoridade dessa liderança, à autoridade dela na igreja, ou seja, dentro do escopo dessa autoridade, que é uma autoridade pastoral e de governo da igreja. Essas são as principais atribuições da liderança da igreja, né? A condução da igreja do ponto de vista doutrinário e pastoral e a condução da igreja no sentido também de governo da igreja, de estar dando direcionamento para essa igreja e de estar conduzindo essa igreja conforme a vontade do Senhor. Então aqui ele usa duas palavras que ele espera que essa igreja atenda à sua recomendação, que são obedeçam e submetam-se. A palavra obedecer, ela está mais ligada com uma atitude externa, de fazer ou de acatar aquilo que se pede. A palavra submetam-se ou submeter-se, ela está mais ligada com uma atitude interna, de sujeitar-se, de se render, de se entregar. Essa ideia, ela é muito comum também nos ensinos de Jesus, onde ele pede, por exemplo, aos seus ouvintes que não só ouçam com o ouvido, mas que ouçam e deem atenção àquilo que o Senhor Jesus está ensinando. Que a atenção não venha só do ouvido físico, mas que venha também da disposição da mente, do coração em atender, em ouvir aquilo que o Senhor está falando com os seus ouvintes. Então, nessa mesma condição, o autor aqui aos Hebreus está recomendando a eles que obedeçam e sujeitem-se à autoridade que eles têm na igreja. E a razão que ele dá é muito simples. É para que o trabalho dessa liderança não seja um trabalho pesado demais, mas seja um trabalho feito com alegria. E de fato traz muita alegria quando a palavra de Deus é estudada e é comunicada, as verdades de Deus são transmitidas a uma igreja que está inclinada a ouvir a doutrina bíblica, que de fato está disposta a ouvir a palavra de Deus e de fato permitir que o Espírito Santo de Deus produza a transformação que ele quer produzir por meio da palavra de Deus pregada e comunicada. Também traz muita alegria à liderança quando ela, na sua atribuição de governo, por exemplo, ela traz um direcionamento, estabelece um ministério, projetos, alvos para essa igreja, para que ela esteja cada vez mais alinhada à missão de Deus para ela aqui nesse mundo, e essa liderança encontra uma igreja receptiva, engajada nessa missão, comprometida a desempenhar cada um o seu papel conforme os dons que Deus lhe deu e os seus talentos. Isso traz muita alegria realmente e não só para a liderança dessa igreja, mas seguramente para o dono dessa igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, a liderança da igreja é tão somente parte dessa igreja também e desempenha a sua função como alguém que vai prestar contas a Deus desse desempenho, dessa condução doutrinária, pastoral e de governo da igreja a qual ele pertence. Portanto, nessas recomendações, eu queria trazer para nós duas aplicações.
A primeira é um desafio, que você escolha essa semana um personagem bíblico ou da história da igreja que tenha exercido um papel de liderança e que você faça um resumo biográfico dessa pessoa, encontrando aí os relatos que dizem a respeito dela, da vida dela, da história dela, que você estude quais foram as realizações dessa pessoa, o que que ela fez, quais circunstâncias ela se viu na sua vida, quais foram os erros que ela cometeu e o que ela fez ao reconhecer os seus erros, ao enfrentar situações na sua vida. Então, esse é o primeiro desafio, essa é a primeira aplicação que eu queria trazer. A segunda aplicação, o segundo desafio que eu queria fazer para a gente, é que a gente fizesse uma autoanálise do nosso relacionamento com a liderança da igreja. Como é que tem sido a sua relação com os líderes da igreja local, da sua igreja? Você, de fato, é alguém que alivia o trabalho da liderança? É alguém comprometido, está engajado junto com essa liderança local? Você é obediente e está submisso à autoridade dessa liderança na igreja local? O que você pode fazer para mostrar honra à liderança da sua igreja local, além de orar por ela essa semana? Pense nisso, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima quarta-feira.